Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Panazzo e hoje eu vou mostrar um exemplo de aplicação sem servidores e também a utilização de serviços cognitivos da Azure. Essa aplicação foi desenvolvida para a participação do Azure Solutions. Você pode acessar a demo dessa aplicação nesse endereço e também baixar o código-fonte no meu GitHub. Se tiver qualquer dúvida, também tem meu Twitter e meu site pessoal. A arquitetura da aplicação é distribuída em 4 componentes principais. O primeiro deles é o Azure Blob Storage, que foi utilizado para servir o conteúdo estático, como HTML, CSS e JavaScript. O JavaScript, por sua vez, vai fazer uma chamada hash para as Azure Functions, que são serviços da Azure que permite que você execute um código disparado a partir de algum evento, nesse caso, uma chamada HTTP. O Azure Functions foi construído para executar esses nanoserviços sem que você precise de um servidor para manter isso. E elas rodam dentro de um contexto, que podem se integrar com outros serviços da Azure. Nesse exemplo, as funções vão armazenar e recuperar dados de uma Azure Table Storage, que é um serviço de armazenamento para dados semi-estruturados, que também não precisa de um servidor para ser executado. Além disso, as funções vão fazer chamadas para Azure Cognitive Services, que é um serviço de inteligência artificial da Azure, utilizando a API de análise de texto, que irá interpretar uma frase e pontuar se ela é positiva ou negativa. Se você ainda não tem uma conta da Microsoft Azure, você pode criar uma agora acessando o link que está na descrição do vídeo. Lá você vai ser redirecionado para uma página para criar sua conta, você pode usar uma conta da Microsoft como Hotmail, Live, etc., ou criar uma nova. Assim que você terminar o cadastro, você vai cair numa tela de dashboard, que é mais ou menos como essa. Lá você vai poder administrar todos os serviços e criar novos serviços da Azure. O primeiro passo para executar esse projeto é fazer o download do código-fonte que está disponível no meu GitHub. O link está abaixo na descrição do vídeo. Você pode tanto clonar via linha de comando do repositório, quanto fazer o download do zip pelo site. As linguagens que eu utilizei para desenvolver essa aplicação foi HTML e JavaScript puro no front-end, com jQuery, e no back-end as Azure Functions foram desenvolvidas em .NET e Core, tanto que foi desenvolvido no meu Mac, então ele é multiplataforma, pode ser executado tanto no Windows, no Mac ou no Linux. O próximo passo é criar uma conta de storage na Azure. Para fazer isso, no dashboard principal, você pode clicar em New, Data Storage, Storage Account. Aí você vai inserir informações como o nome. Esse vai ser o nome que vai ser disponível na URL pública do seu aplicativo, então escolhe um nome amigável. A assinatura e o Resource Group. Você pode criar um Resource Group novo ou selecionar um existente. Ponto de atenção aqui é você anotar bem qual foi a região da Storage Account que você escolheu para criar, porque quando você criar as Azure Functions, elas têm que estar dentro da mesma região para ser acessível uma à outra. Depois de criar a conta de storage, o próximo passo é criar as tabelas para armazenar os dados dos países e uma tabela para armazenar a chave de acesso ao Azure Cognitive Services. Para isso, a gente vai utilizar o serviço de Azure Table Storage, e para criar essas tabelas, a gente vai fazer via Azure CLI. Poderia adotar outras estratégias, como HTTP REST, API REST, como SDK para algumas linguagens, ou até mesmo alguma interface gráfica, um cliente para Windows ou para Mac. Nesse caso, a gente adotou a Azure CLI, e para isso a gente tem que configurar essas duas variáveis de ambiente, Storage Access e a Storage Account Name, Storage Key Access e a Storage Account Name. Depois que você configurar essas duas variáveis de ambiente e tiver o Azure CLI instalado, você vai conseguir administrar sua Azure Storage.
Para criar as duas tabelas, a gente vai executar esses dois comandos, estão disponíveis no meu GitHub também, caso você tenha alguma dúvida. Um para a criação da tabela dos países e uma para a criação da tabela que vai armazenar as chaves de acesso. O próximo passo é criar o back-end da nossa aplicação, e para isso, como eu expliquei, a gente vai utilizar Azure Functions. Para criar as Azure Functions, você pode acessar no menu lateral a Web Mobile e procurar por Azure Functions, Function App. Nela você pode dar o nome da Function App que você quer criar e também as informações como subscrição, Resource Group, etc. Você pode escolher o mesmo Resource Group que você já estava utilizando, não tem problema nenhum. E dentro do Account Storage, você vai escolher a Account Storage que a gente criou anteriormente. Lembrando que ela tem que estar na mesma região da sua Function App para poder ser acessível. Com a Function App criada, agora o próximo passo é publicar as nossas funções, né, o nosso código-fonte. E para isso tem diversas estratégias para a gente fazer. Você pode adotar uma estratégia de Continuous Integration, integrando com algum serviço de repositório, no meu caso eu escolhi o GitHub, ou você pode simplesmente abrir o editor de texto online e colar ou desenvolver sua função ali mesmo, tá? Caso apareça para você atualizar a versão do seu Function App, não tem problema, o código está homologado tanto na versão 0.2 quanto na versão 0.3, então se aparecer para fazer o upgrade não tem problema, pode fazer. Que no meu caso, como eu falei, eu escolhi o GitHub para fazer a integração contínua, então eu escolhi qual que é o meu projeto, qual que é a branch, e ele vai configurar a integração contínua. Então, se eu fizer algum commit no meu repositório naquela branch, automaticamente o código vai ser publicado aqui. Eu vou dar um sync só para garantir e vou atualizar aqui as funções para ver que elas foram criadas. Dando um tempinho para poder fazer a publicação das funções. Elas devem aparecer agora. Então lá, função country e a função message. Esse erro é normal. Por que acontece esse erro? A função está configurada na minha storage account antiga. Quando vocês subiram na conta de vocês, ele não vai encontrar essa storage account e vai dar esse problema. Para resolver esse erro é simples. A gente tem que desconectar a funcionalidade de integração contínua, caso você tenha habilitado, e editar as duas funções dentro do arquivo de configuração. O arquivo de configuração chama function.json. Dentro dele você vai achar uma propriedade chamada connection. Você vai simplesmente renomear essa conexão apontando para a sua storage account que você acabou de criar. Você vai fazer isso nas duas funções, ele vai parar de dar o erro. Agora que a gente tem nosso back-end criado, a gente pode configurar o nosso front-end, que você fez o clone do repositório no GitHub, apontando para esse back-end que acabou de ser criado via Azure Functions. Então, dentro do diretório site, tem um outro diretório JS com um arquivo chamado olympics.js. As duas primeiras linhas são as variáveis que vão armazenar os endereços das APIs, uma coisa bem simples mesmo, para ser fácil de ser editado, onde você vai colocar o endereço da API de países e a API de mensagens. Esses endereços podem ser encontrados dentro do Azure Functions. E agora, para publicar esses arquivos estáticos do front-end, a gente vai criar um container dentro do serviço de
Storage da Azure tem um outro serviço chamado Blob Storage. A gente vai criar um container, que é onde esses arquivos vão ficar armazenados. Esse nome vai ser público, então também tem que dar um nome amigável para ele, a não ser que você queira utilizar um domínio próprio, e aí você configura via serviço DNS. Para subir os arquivos, eu estou utilizando esse cliente para Mac, chama Azure Storage, se eu não me engano. O link para download está na descrição do vídeo. Você poderia também utilizar outras estratégias, como subir eles via API REST ou SDK ou qualquer outro tipo de gerenciamento que você tem na Azure. Eu escolhi esse porque ele me dá uma interface como se fosse um FTP, é mais fácil para a gente fazer essa primeira publicação de arquivos. O último passo da nossa aplicação é a criação do Azure Cognitive Services, que é o serviço de inteligência artificial da Azure. Pode ser criado também pelo menu principal. Dá um nome para a sua conta do Cognitive Services e escolhe qual que é o tipo de API que você quer acessar. No caso, a gente vai utilizar a Text Analytics API. Porém, tem diversas outras APIs que são muito interessantes. Se quiserem dar uma olhada depois, vale a pena. Em Pricing Tier, a gente vai escolher a Free Tier, que dá direito até a 5.000 chamadas de API por mês gratuitamente. E a gente vai colocar ele dentro do mesmo Resource Group dos outros serviços que a gente já está utilizando. Quando eu terminar de criar o serviço, ele vai disponibilizar uma chave de acesso para a gente, que a gente vai armazenar dentro daquela tabela de keys que a gente criou dentro do Azure Table Storage. Eu poderia utilizar uma estratégia um pouco mais sofisticada para armazenamento de chave, algum serviço especializado para isso, etc. Mas eu resolvi adotar essa estratégia mais simples, justamente para facilitar o exemplo aqui. Então, depois que foi criado, dentro do Cognitive Services, a gente vai pegar a chave de acesso e vai cadastrar com uma coluna chamada Key, dentro da tabela chamada Keys. Uma vez que a gente cadastrar isso, nosso back-end vai estar funcional, a gente pode acessar nossa aplicação que a gente acabou de criar, e ela vai estar disponível não só o front-end, quanto os serviços. Então, essa lista de países já estão vindo via serviço, e agora a gente vai postar uma mensagem de apoio ao Brasil, que vai chamar uma API da Azure Functions, que por sua vez vai retornar qual que é o score que essa mensagem obteve, e vai atualizar o gráfico de ranking dos países que já estão com alguns dados que eu pré-populei. E aí você pode encontrar mais informações no site, como contato e minha página do GitHub, e aqui alguns outros links importantes para Live Demo, para o Trial, para o meu GitHub, para o Visual Studio Code, que foi a ideia que eu utilizei, para o .NET Core, que foi o framework que eu utilizei, e para o link do MVA, caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre Azure. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, dá um joinha e não esqueça de compartilhar. Até a próxima.